Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 3 de junho de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. E estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do Livro dos Médiuns, o capítulo de número 24, Identidade dos Espíritos. O item é o de número 262, é o subtítulo Como Distinguir os Espíritos Bons e Maus. Bem-vindo, Celso. O Celso acabou de entrar. Nosso querido companheiro, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Prazer estar com vocês. Da mesma forma, é um prazer muito grande estar com a sua presença entre nós aqui. Vamos lá, então. Questão, item, subtítulo, Como Distinguir os Espíritos Bons e Maus. O item é de número 262. Kardec diz o seguinte: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida de confiança que poderemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Essa questão capital, quer dizer, de suma importância, ver no Livro dos Espíritos, na escala espírita, questão 100 e seguintes. Então, como a gente sempre fala aqui, é muito importante que as pessoas conheçam a escala espírita, tá bom? Até porque para lidar com os espíritos é de suma importância, aqueles espíritos que vêm nos instruir, tá? Comunicações instrutivas, é de suma importância que se saiba quem está se manifestando. Qual é a qualidade daquele espírito? O nome pouco importa, se ele encarnou aqui na Terra ou não, se ele vem de outro planeta ou não, muito pouco importa, tá? Mas a qualidade dele, sim, é muito importante. Nós precisamos saber, especialmente se o espírito é um pseudo-sábio. Este é o pior que existe, é o mais danoso que existe. Tanto que o Brasil é vítima, né? E o nosso querido Chico é vítima de um deles. Então, é preciso que se tenha em mente sempre isso. Questão 263, ou item 263. Julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem, como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instrutivas e quais as ignorantes. Educadas ou sem educação. Profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes, que nunca vimos, e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Então, o espírito não é um ser excepcional. O homem tem que aprender a deixar de lidar com os espíritos como algo sobrenatural, maravilhoso. Não é. Não é. É um ser normal como nós, com uma única
diferença. Eles não têm corpo. Eles podem ser de outro planeta, pode ser de onde for, pode nunca ter vindo à Terra, pode ter vindo naquele momento para dar aquela mensagem, aquela comunicação, mas ele é um ser como nós, ou já foi um ser como nós. Por exemplo, por tratar-se de um espírito perfeito, por exemplo, pode se manifestar, não tem problema nenhum, né? Ele já foi, ele já teve um corpo como o nosso, já encarnou no mundo como o nosso, então não tem excepcionalidade nenhuma, a não ser a diferença de qualidade moral entre aquele espírito que está trazendo aquela instrução e nós, que somos espíritos habitantes de um planeta de expiação e provas, portanto, espíritos imperfeitos. É só essa a diferença, tá? Então, quando se lidar com os espíritos, nós devemos fazer o mesmo, tratar da mesma forma que quando nós lidamos com os encarnados. Um encarnado que merece o nosso respeito, ele deve receber toda a reverência, devemos tratá-lo com respeito, com toda a consideração possível. Aquele que não merece a nossa consideração, devemos ter educação com ele, mas tratá-lo com reserva. Reserva. É muito importante que se faça isso. Ah, não, porque o Espírito está se manifestando, nós não podemos falar. Podemos sim. Podemos e devemos conversar com ele, inquiri-lo, né? Desmascará-lo, se for necessário. É necessário que o homem faça isso, que aprenda a lidar. Não é à toa que Kardec escreveu o livro dos médiuns. Não é por acaso. Não é porque ele queria editar mais um livro. Né? Muito pelo contrário. Ele queria instruir as pessoas a respeito de como o homem deve, o encarnado deve lidar com os desencarnados. Então, é preciso que as pessoas atentem para essa necessidade e para essa questão de importância, como os próprios espíritos falam. Uma questão capital, de importância, de muita importância. Tá? Muito bem. Suponhamos, já lemos pelo estilo, tá, legal, já lemos isso aqui também. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaremos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. O homem que só fala palavrão, coisas fúteis, que não se liga a coisas sérias, ele não é uma pessoa séria. O sujeito que tem muita lábia, fala demais, desconfie. Quando o sujeito é uma carroça vazia, muito barulho e pouco conteúdo, o conteúdo não, fique ligado. Acenda a luzinha vermelha. Você não precisa dizer nada para ele, você pode continuar tratando com toda a educação, com toda a civilidade, com toda a urbanidade possível e desejável, mas sem dar a ele, dando a ele a devida importância. Ou seja, quase nenhuma. Não acreditar naquilo que o sujeito fala. Que provavelmente por trás daquela maneira de agir tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não está errada, que não está certa. Né? Então é preciso agir assim da mesma maneira com os espíritos. Da mesma maneira. Embuste é o que mais acontece entre os encarnados. E com os desencarnados não é diferente. É mais fácil você encontrar um embusteiro numa mensagem mediúnica do que encontrar um espírito sério. Não acreditar em todos os espíritos, mas provar que o espírito vem de Deus. É preciso que o homem sempre tenha isso em mente. Os espíritos realmente superiores, veja o que ele fala a respeito dos espíritos realmente superiores. Não se limitam apenas a dizer boas coisas. Olha, boa coisa, até um malandro que vai aplicar um golpe, ele fala boas coisas. Fala em nome de Deus. Tá? Já vi aí um desses pastores da igreja, de uma dessas igrejas neopentecostais, pedir 100 pessoas com 10 mil reais cada uma para fazer um banquete no céu no final de ano. Um banquete no céu, não estou exagerando, não. E se ele fala em nome de Deus, ele deseja o bem para as pessoas, ele fala boas coisas e tal, mas é um malandro. É um sem vergonha. O cara não passa de um grande sem vergonha, de um estelionatário. Então, os espíritos não são diferentes.
Eles podem falar boas coisas, como ele diz aqui, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Espírito superior não escreve romance. Espírito superior não se dedica a escrever romance. Espírito superior é sério. Ele vai atrás de coisa séria, de ensinar coisas sérias. O Espiritismo é uma revelação. Veja lá, primeiro capítulo da Gênese. É o Espiritismo uma revelação? Leiam aquele capítulo. É um capítulo longo, mas leiam. Vejam que arrazoado, que defesa faz Kardec a respeito desse tema. E o quanto de lógica e razão está contido nesse capítulo. Sendo uma revelação, não é qualquer coisa. Jesus, o Evangelho de Jesus é uma revelação. Jesus, ele mesmo não disse, mas nós podemos considerar que ele desdisse profetas e o próprio Moisés. Ele disse o seguinte: até hoje vocês têm ouvido, olho por olho e dente por dente. Até hoje. Quem foi que falou até hoje? Os profetas e o próprio Moisés. Mas eu vos digo, perdoa, ama, faz a teu próximo aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você. Então, na minha opinião pessoal, ele desdisse o que foi feito, o que foi falado a respeito de Deus antes dele. Ele era um revelador. Portanto, o Evangelho de Jesus, ele é nobilíssimo e reconhecido por grandes autoridades morais dentro do nosso mundo e fora dele. Mahatma Gandhi disse o seguinte, que poderia desaparecer da Terra qualquer coisa que foi escrito. Se fosse preservado somente o Sermão dos Montes, nada se perderia. Mahatma Gandhi, que não era cristão, diga-se de passagem, ele era hinduísta. Então, é preciso que nós demos o verdadeiro valor àquilo que tem valor. Se você é uma pessoa séria e gosta de coisas sérias, atente para isso, porque isto é de suma importância. Muito bem. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma, não é só pelo pensamento, pela forma com que ela é escrita. Se ela fere princípios básicos, como datas históricas, coisas elementares da ciência, o cara é um malandrão, um pilantrão, pô. Ele está se mostrando um bonzinho, mas na realidade o que está por trás dele é um cara orgulhoso, vil, malandro, mentiroso. Eu estou falando dos espíritos, estou falando de encarnado não. Encarnado está cheio assim. Não é? É preciso que se alerte. Tá? Não aceite de bate-pronto aquilo que o espírito fala. Vá conferir. Vá atrás de conferir. Não bateu? Relegue a segundo plano ou a posteridade. Se aquilo se confirmar, bom. Se não confirmar, ficou como opinião pessoal do espírito e boa, mas nada mais. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Assim mesmo que um espírito quisesse enganar-nos com a sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguém perguntando alguma coisa? Não. Tá bom, vamos lá. 264. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Não são agressivos. Não falam diretamente com as pessoas. Não dão um conselho que fira o sentimento da pessoa diretamente para aquela pessoa. Falam indiretamente, mas a pessoa percebe que é para ela. É assim que eles agem. Eles vão chamar a atenção do sujeito de forma indireta, mas objetiva. E o sujeito vai perceber que é para ele. É assim que eles agem. Já
Os outros não são assim. Dizem que nos salões franceses, na época de Kardec, quando alguém chegava para os espíritos, é claro que os caras tratavam as mensagens dos espíritos e as comunicações com eles de forma brincando com aquele troço, né? Infantilmente. E um sujeito falava, ó, fala da mulher de fulano de tal. Pô, você quer saber se o espírito respondeu, você quer saber se a mulher do fulano de tal trai ele? A tua trai também? Era desse jeito que eles respondiam. Quer dizer, olha que tipo de espírito eles lidavam. Né? E quando o espírito é desse jaez, dessa má qualidade, eles falam exatamente assim, de bate e pronto. Como se fosse um encarnado de baixa qualidade moral, como nós temos aqui entre nós. Da mesma maneira. Né? 265. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade. Gravem esta frase. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade. Porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. O homem progride nos dois sentidos. Em inteligência e moralidade. Quando eu falo homem, eu estou falando do espírito, encarnado e desencarnado. Ele progride nos dois sentidos. Se ele for muito inteligente e não tiver moralidade nenhuma, grau zero para aquilo que ele fala. Importância zero para aquilo que ele fala. Né? As duas têm que andar paralelamente, ou de preferência paralelamente. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. Então, progride-se mais numa encarnação em inteligência, progride-se mais na outra em moralidade, e assim o espírito vai progredindo na medida do passar do tempo e com as experiências que ele vai vivenciando. Então, isto é importante. Só inteligência, se demonstrar só ser uma pessoa inteligente, não quer dizer absolutamente nada. Porque ele pode não ter moralidade. E se não tem moralidade, para ele tanto faz, se matar ou morrer, se estuprar, se cometer qualquer crime, para ele tanto faz. Porque o imoral é amoral. Para ele, tanto moralidade não é levada em consideração. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Olha, não iam dar esta orientação, essa instrução por acaso. Né? Esteja sempre bastante atento. Geralmente se pensa que interrogando o espírito de um homem que foi sábio na terra, em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico, e não obstante, nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há não muito tempo, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito desse sistema. O que ele quer dizer com isso? Quando nós desencarnamos, nós vamos continuar pensando exatamente como nós pensamos hoje. Vendo a vida, a realidade das coisas, exatamente como nós vemos hoje. Como é que o espírito muda? Depois de um certo tempo de desencarnação, de algum tempo ele vai se habituando à vida espiritual, ele vai vivendo a verdadeira vida e ele vai mudando a sua opinião. Que quando ele desencarna, a partir do momento que ele desencarna, ele vai mudando a sua opinião, porque ele vê as coisas de maneira diferente. Mas isso de imediato não acontece. Aliás, nada na natureza dá saltos. Nada, absolutamente nada. E com o espírito não é diferente. Então, embora ele seja um sábio, ele vai continuar com os mesmos preconceitos, com a mesma maneira de agir, com a mesma empáfia, com a mesma arrogância, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade que ele tinha, se é que ele tinha, quando estava encarnado. Então, nem sempre isso é seguro. Pois não, Alexandre? Eu sei que é um tema que eu vou
colocar na baila aqui agora não está diretamente associado ao que a gente está falando, Pois não. mas está associado a essa questão do comportamento do espírito quando desencarnado. Eu já ouvi muitas vezes comentários de que o espírito, logo ao desencarnar, ele não percebe essa situação de desencarne. Nós já estudamos isso lá atrás, mas eu acho que é importante trazer isso à baila para quem está nos ouvindo, alguns que estão chegando e muitas vezes não compreendem isso. Como a gente sabe que o espírito também não vira santo, logo que desencarna, nós também sabemos que ao desencarnar, muitos não interpretam o desencarne, né? Não conseguem compreender. Se você puder dar uma palavrinha nesse sentido, seria, acho que, importante do ponto de vista de esclarecimento. Né? Sim. Bem, o que acontece com o espírito ao desencarnar é o seguinte, depende muito do grau de materialidade ao qual ele está ligado. Um espírito desmaterializado, ou seja, desapegado das coisas materiais, ele identifica a vida espiritual, podemos dizer, praticamente de imediato. Um espírito muito ligado às coisas materiais, aos bens materiais, ao poder, orgulhoso, vaidoso, prepotente, aquele sujeito muito ligado às sensações materiais, ele vai estar, naturalmente, muito mais ligado à matéria do que um outro desmaterializado. É natural isso. Eu estou falando do nosso mundo, não estou falando de mundos superiores. Né? É natural isso. Então, ele vai demorar a perceber muitas vezes o que acontece, às vezes até desencarnando, ele olha para o corpo estendido, fala, não, aquele corpo não é meu, eu estou vivo. Aquele corpo não é meu, não, deve ser de outra pessoa, sei lá, embora ele reconheça, né? Ele se reconheça naquele corpo, ele não aceita que está desencarnado. Isso acontece. Por isso que é muito importante, a gente recomenda sempre que as pessoas, ao longo da sua vida, estudem a doutrina espírita e, aos poucos, se desmaterializem, se desapeguem das coisas materiais. Do cachorro, do papagaio, do carro, do marido, da esposa, dos filhos, da casa. Nada é nosso. Nada, nem filho, nem marido, nem esposa, nem casa, nem carro, coisa nenhuma nós usamos e devemos atribuir a importância ao uso temporário que fazemos quando estamos encarnados. Nada mais. Não é? Os espíritos nos ensinam o seguinte, à medida em que nós vamos estudando a doutrina espírita, 3/4 partes da importância que nós damos às coisas materiais é perdida. Se você dividir 100% em 4, dá 25 para cada parte, não é isso? 75% da importância que você dá hoje, sem conhecer a doutrina espírita, é perdido. Você vai ficar só exatamente com aquilo que é necessário dar a devida importância. A lealdade, a honradez, a estabilidade emocional, aos critérios de moral com os quais nós devemos estabelecer o nosso relacionamento com os outros companheiros, com os outros irmãos. Esta é a importância da doutrina espírita. Dizer que somente os espíritas estarão salvos, mentira. O espiritismo não salva ninguém, como nenhuma religião salva quem quer que seja. O espiritismo esclarece, traz para o homem o esclarecimento necessário para que ele, ao desencarnar, sofra menos. Ou, de preferência, não sofra, se for possível, não é? E dê a ele a estabilidade emocional, psicológica necessária para que ele possa organizar a sua vida dentro desses parâmetros. Os parâmetros que ensinam para ele que ele é um espírito, que ele é um ser imortal, que ele não é ele não está Luiz Herrera. Ele não é Luiz Herrera, ele está Luiz Herrera temporariamente. Ninguém é aquilo que aparenta como encarnado. Nós somos espíritos imortais. Já tivemos milhares de encarnações, temos conhecimento de muita coisa, não os trazemos para a vida material devido ao processo evolutivo, a necessidade de lembrança ou de esquecimento de determinadas coisas em função daquilo que viemos adquirir, né? E nós somos esses seres.
Ao desencarnar, se você tiver qualidade moral, ou tiver dado qualidade moral à sua vida, você vai recuperar todos esses atributos adquiridos ao longo de milhares de encarnações. Agora, se você se aferrar às coisas materiais, se apegar às coisas materiais, você vai sofrer dobrado. Aliás, já começa a sofrer aqui na própria matéria. Começa a sofrer como encarnado. Não é? Como é que é aquela questão do Livro dos Espíritos? O que é necessário para ser feliz? Pergunta Kardec. Porque uma coisa pode trazer a felicidade para um e a felicidade para outros. Então ele pergunta, então, qual seria o parâmetro ideal para a felicidade aqui na Terra? Né? Os Espíritos respondem, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esse é o parâmetro ideal da felicidade. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, para a vida do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então é isso, atrás disso, em adquirir esses bens que nós devemos correr. A gente corre muito atrás das coisas materiais. Devemos correr da mesma maneira atrás das coisas espirituais. Está bem assim, Alexandre? Eu não sei se esclareceu, né? Acredito. Mais do que esclarecido. Mais do que esclarecido. Eu achei importante só tocar nesse ponto, certo. Porque muita gente não entende. Mas eu quero dizer, como é que é? Ou seja, continua sendo exatamente como é, né? Como se de costume é aqui, dependendo do teu nível evolutivo e do teu apego ou não às questões materiais. É isso mesmo. Muito bem. Tá. Pode assim acontecer que, influenciados pelas ideias que alimentaram em vida e que lhes deram a glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não damos este princípio como regra. Longe disso. Advertimos apenas que isso acontece e que, por conseguinte, sua sabedoria humana nem sempre é garantida de sua infalibilidade como espíritos. Aliás, eu vou apenas citar aqui um ensinamento dos espíritos extremamente importante. Diz os espíritos o seguinte: há espíritos que desencarnam aqui que, depois de algum tempo, inquiridos sequer lembram de quem amavam. Tal a importância que ele dá para a vida material. Sabe o que é a vida material para o espírito depois que ele evolui? Nada. Nada, não é nada. Nós estamos vivenciando um acidente de percurso na nossa existência como espíritos imortais que somos. O que vai restar dessa existência é tudo que você adquiriu de bom. O que vai pesar dessa existência é tudo que você fez de mal. Então, é a isso que nós devemos nos deter. É a isso, única e exclusivamente. Não estou dizendo aqui que você deve dar tudo que você tem, deixar de trabalhar, virar beado, não é isso não. Eu estou dizendo que nós devemos dar a devida importância, e não mais do que isso, às coisas materiais. Tá. Dois meia meia. Submetendo-se todas as comunicações ao rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, é coisa que ninguém faz, viu? Centro espírita, o cara vai lá, se comunica, ninguém grava a mensagem do sujeito, ninguém analisa o que foi falado, não se faz nada disso, tá? Quando na sociedade parisiense era anotado tudo que o espírito falava e era separado por categoria as mensagens, as comunicações, era arquivado por categoria e cada uma dessas mensagens era analisada. Não se faz isso, centro espírita. Nós fazíamos na Associação Jauense de Estudos Espíritos. Temos N trabalhos gravados, né, para que a gente pudesse ter um parâmetro daquilo que estava acontecendo lá dentro. Senão você cai no embuste desses caras. Você cai no embuste dos espíritos pseudo-sábios. E é muito perigoso para uma casa espírita.
não se tornar uma ferramenta de espíritos embusteiros, que é o que mais acontece. Eu já contei aqui a história do Sr. Milton, visitou vários centros espíritas aqui, em todos foi recebido por gente parlamentada da Igreja Católica. Ninguém está dizendo aqui que a Igreja Católica é lugar, é domínio de espírito mal. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que eles dominam os centros espíritas, para que os centros espíritas não divulguem o conhecimento espírita, o legítimo conhecimento espírita, ditado pelos espíritos superiores. Esse é o objetivo deles. Tá? Leiam um livro chamado Memórias do Padre Germano. Ele diz lá o seguinte, que existem espíritos que desencarnam, espíritos ligados à Igreja Católica, padres e tal, ligados à Igreja Católica, desencarnam, continuam ligados à Igreja Católica e já programam a futura encarnação dentro da Igreja Católica. Sabe para quê? Para não ter que trabalhar, para não ter que fazer nada. Então, tomem cuidado. Muito cuidado. E só um detalhe. Pois não. O único centro espírita em que o seu Milton Filho Pérez foi aí na tua região, naquele período que ele fez as palestras e que ele foi recebido por um preto velho, foi qual? Eu deixo a resposta para você. A Associação Jauense de Estudos Espíritas, até porque a gente fundou esse centro espírita para estudar única e exclusivamente as obras dos espíritos superiores. Eu não tenho o menor orgulho, a menor vaidade de dizer isso, absolutamente. Pelo contrário, sou triste em falar isso. Que todos os centros espíritas devem fazer isso. É obrigação do centro espírita fazer isso. Mas, infelizmente, não fazem. Ou quando fazem, fazem muito mal feito. Mas vamos lá. Não vai crítica nenhuma aqui. Nenhuma. Cada um, todos temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que nós desejarmos fazer, independentemente da opinião de terceiros. Como diz o sábio, não concordo com o que você está falando, mas defenderei até a morte o direito de fazê-lo, o seu direito de fazê-lo. Porque assim, cada um tem o direito legítimo de pensar e dizer aquilo que quer. A consequência daquilo é problema de cada um. Ninguém vai lidar com a consequência do outro, né? Então, não tem crítica nenhuma aqui naquilo que eu estou falando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ninguém falando nada, ninguém perguntando nada. Vamos lá. Tá. Acho que você mal começou a 266. Daria para começar de novo, talvez, né? Sim, acho que é conveniente. Eu estava tentando retomar aqui o lugar que eu parei, mas eu mal comecei e acabei falando. Eu acho que foi uma frase só. Acabei falando de outras coisas e vai ficar sem sentido se eu não retomar. Ele diz o seguinte: submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando, sem hesitação, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar desde que se convençam de que não podem nos enganar. Repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e nada tem de temer o exame, nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder. E por essa mesma atitude provam o que são. Eu só vou fazer um adendo aqui, um parênteses, o seguinte: há muita ingenuidade no meio espírita. Há muitos espíritas ingênuos. Meu irmão, não vou criticar não, porque isto é falta de caridade.
Eu não vou chamar a atenção do médium, porque isso é falta de caridade. Eu não vou falar com fulano sobre aquilo que ele está fazendo dentro do centro espírita, porque é falta de caridade. E assim os centros espíritas vão de mal a pior. Que eu conheço, da minha família, uma mulher casada, que se meteu com um homem casado dentro do centro espírita. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Vê se é admissível, nem dentro nem fora. Então, é preciso que os espíritas deixem de ser ingênuos. Nós estamos lidando, dentro de centros espíritas, com encarnados e desencarnados imperfeitos. Se você quiser um centro espírita sério, digno do nome de espírita, seja rigoroso, é claro, repito, sem perder o carinho, o amor, a urbanidade, a educação, mas rigoroso, criterioso com tudo aquilo que os espíritos superiores nos ensinam. Criteriosíssimo. Olha o conselho dado por São Luís a respeito disso que ele está falando. Abre aspas, São Luís falando. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos, dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente, ao vos entregardes aos estudos. 2 pontos. A de pesar e analisar, coisa que, repito, ninguém faz dentro do centro espírita, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes, a de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Eu acho que basta isso, né, para alertar as pessoas a respeito do compromisso que um presidente de uma casa espírita ou dirigente de um trabalho dentro de uma casa espírita tem ao lidar com encarnados e desencarnados. Nós estamos, dentro do centro espírita, falando exclusivamente do centro espírita agora, formando ou tentando ajudar a formar homens de bem. Por isso que o presidente de uma casa espírita é aquele mais, seja ele homem ou mulher, é o mais comprometido com isso. E vai responder na medida da sua responsabilidade. O compromisso que ele tinha, que assumiu e deveria ter cumprido. Questão de número 267. Podemos resumir os meios de reconhecer as qualidades dos espíritos nos seguintes princípios. 2 pontos. Primeiro, não há outro critério para se discernir, separar o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos com esse fim é absurda e não pode provir de espíritos superiores. Durma com um barulho desse. Qualquer fórmula que você receber dos próprios espíritos não tem valor nenhum, é absurda. Só pode provir de espíritos imperfeitos, inferiores, moralmente, que é o mais importante. Não tem tanta importância aí, no caso, a inteligência, mas a moral é de suma importância para a boa conduta, para a nossa boa conduta dentro do centro espírita. Segundo, julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Terceiro, admitindo que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir de um espírito bom. Questão de lógica e de bom senso. Quarto, a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, sempre elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia. Atentem para isso. Linguagem muito rebuscada,
muita conversa, muita palavra, não provém de espírito superior. Quando o cara começa com muita conversa, muita linguagem rebuscada, ligue o alerta, ligue a luzinha vermelha. Tá? E modéstia. O espírito superior é modesto. Ele, para começar, não diz que é superior. Para começar, se ele for realmente superior. Você vai ter que subentender aquilo no tratar com ele, no lidar com ele. Aí você vai subentender, não, realmente é superior. Realmente é. Nunca se vangloriam. Ah, eu sou fulano, eu não sei lá, eu tenho conhecimento. Jamais. Se fizerem isso, sai fora, porque é malandro. Não fazem jamais exibição do seu saber, nem da sua posição entre os demais espíritos, naturalmente. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre algum reflexo das paixões humanas, dos encarnados, aqui da Terra, da vida de relação. Eles expressam isso nas suas manifestações. Toda expressão que revela baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade é sinal característico da inferioridade e de mistificação se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Nossa Senhora, Jesus, São Pedro, São João, pode descartar que é bicho d'água. É carta fora do baralho. Você está lidando com embusteira, com certeza. Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. Não tem que ter prevenção para isso, não. Tem que analisar mesmo em fim de conversa. Tá certo? Eles pedem, os espíritos superiores pedem essa análise. Eles pedem. Eles não temem essa análise. Quem teme, como ele próprio falou, que são os inferiores. São os espíritos rebusteiros. Que são frágeis, né? Melindrosos. Qualquer coisinha já se melindram, né? Então, esses são os problemas. Esses são o problema. Toda falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome que o espírito, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. A linguagem dos espíritos elevados é a sexta. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, vai na mesma direção. Eu falei outro dia aqui, recomendei e recomendo outra vez. Procure na internet, deve ter de graça. Pequenos e grandes problemas. Pequenos e grandes problemas. O nome dele, Ángel Aguarodi. O nome do autor. Ángel Aguarodi. Angel se escreve, né? Aguarodi, como eu estou pronunciando aqui. Excelente. De uma qualidade extraordinária. Muito bom, leiam. Com calma, viu? Porque ele precisa ser lido pacientemente para poder ser entendido. É sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sempre, sejam quais forem o tempo e o lugar. Kardec lidava com mais de 1000 casas, grupos espíritas diferentes. Então, ele teve a oportunidade de comprovar isso. Independentemente de tempo e lugar, elas são muito parecidas, muito semelhantes. Controle universal da comunicação dos espíritos.
podemos ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou a facilidade de se comunicar, mas não serão contraditórias. Se vocês quiserem saber exatamente o que é controle universal da comunicação dos espíritos, leiam na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca lá o que é o controle universal. Muito pouco, bom, eu vou dizer, tem que dizer mesmo. Nenhum livro editado aqui no Brasil tem esse controle. Nenhum. Nem do Chico, nem de ninguém. Goza desse controle. Tá bem? Kardec seguiu rigorosamente esse controle para poder editar os seus livros. Não editou o livro o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho por acaso, de qualquer jeito. Ele colocou coisa da cabeça dele, ele pensou, acordou, teve um sonho e escreveu. Teve o critério rigoroso desse controle. Então é preciso saber o que é o controle. Tá? Por ser rigoroso como é, a FEB não aceita. Tá? Chega para vocês ou mais um pouquinho? A FEB não aceita esse controle. Por quê? Porque não convém para ela. Tá certo? A FEB mudou o livro Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, foi alterado no seu conteúdo pela FEB. Tanto que depois desse livro, o Chico não entregou mais nenhum livro para a FEB. Depois desse livro, nenhum livro mais foi entregue pelo Chico à FEB por conta desse episódio. Essa é a FEB. Sabe o que se resume tudo isso que a gente está falando? Aí uma palavra somente: critério. Eu acho que mais do que critério, seriedade, viu, Alexandre? Porque, veja, o controle universal, né, da forma com que foi feito, na época que foi feito, com os recursos que se tinha, e a gente não está falando da tecnologia que hoje está aí à disposição, quer dizer, a seriedade, né, o critério, então, quer dizer, não tem que ser questionado na realidade, né, Luiz? Não tem que ser questionado. Quem questiona isso, quem questiona o que está na doutrina, o que está nessa base doutrinária, não tem racionalidade, não tem senso, não dá para levar a sério, né? Não, a verdade é essa. Não dá para levar a sério quem questiona o controle universal e os critérios e a seriedade que Kardec, né, somente guiado ali pelo Espírito de verdade, somente isso, né, utilizou para criar a doutrina, né? Eu vou acrescentar apenas uma coisa àquilo que você disse. Pois não, Sérgio. Tem um aspecto esse, se me permitir. Eu tenho a impressão que, no caso específico do Chico, só para mencionar o Chico, que tem 400 e tantas obras. 440. Eu acho que. Oi? 440. Ficaria, me parece que inviabilizado, né? Esse controle, né? Esse controle, estilo o que foi feito pelo Kardec. E, mais do que isso, né? Diante da dificuldade que haveria para fazer esse controle, como é que ia ficar a receita da FEB? Né? Eu achei que ela ia, desses 400, quantos ela conseguiria submeter ao controle, se quisesse, né? Quantos iriam à frente, né, Celso? E aí, como é que ia ficar a receita dela? Né? Então, eu acho que aí se vê que, realmente, para a FEB, dificilmente haveria algum interesse em submeter esses livros ao controle universal. Isso falando sobre o Chico, né? Para não falar de dezenas de outros autores, né? Porque aí, só um parênteses, Luiz, nisso que o Celso acabou de falar, existe um porém, né? Existem os interesses por trás disso tudo da FEB. Sem dúvida. A gente está falando da ausência dos critérios utilizados lá por Kardec na sua época, em função dos interesses monetários
que estão por trás aí do que rege essa federação espírita aí, né? Olha, se existia dificuldade para FEB, imagina para Kardec. No pico da pena e a luz de vela. Ele respondia todas as cartas que recebia, todas. Mais de 1000 grupos espíritas no mundo diferentes. Isso é critério, isso é seriedade. Então, os livros editados pela FEB, os romances, não podem ser tido como coisa séria. Porque não são. A verdade é essa. Tem valor de opinião pessoal, única e exclusivamente. Não é universal. Porque a doutrina é universal. Ela vale para qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer tempo. Como o Evangelho de Jesus, a mesma coisa. Né? Então não se pode dar o critério foro de verdade para aquilo que está escrito ali em romance. Nem aquilo que a FEB edita. Aliás, eu poderia acrescentar aqui, tranquilamente, sem medo de errar. Doutrina espírita e centro espírita virou de grande interesse dos livreiros, que ganham muito vendendo livros. Né? Muito dinheiro, não é pouco não, é muito, gente. É muito dinheiro. Então, por aí vocês tirem, façam o seu julgamento. Bom, continuando. Mais ainda, Luiz, só para acrescentar... Pois não, desculpe, Celso, achei que você tinha acabado. Veja, eu penso que esse controle universal do ensino e do estudo espírita, o que é, na minha opinião? A simples confirmação, né, a validação de que aquilo que os espíritos ensinaram é a verdade, é a realidade. Né? Que são, por assim dizer, entre aspas, são várias bocas dizendo a mesma coisa em diversas partes do mundo. Agora, no nosso caso aqui no Brasil, né, nós temos um espírito e um médium, nada mais. Né? O médium pode ser uma pessoa maravilhosa, como de fato era. Né? Mas ele é um ser humano. Se é um ser humano, já está sob suspeita. Né? O simples fato de ser humano já o coloca sob suspeita. E o espírito, ter sido humano, também está sob suspeita. Né? E não há nada que confirme que aquilo que consta nos livros seja efetivamente verdade. Mas ninguém, né, que eu saiba, que confirme aquilo, a não ser os próprios autores, né, por assim dizer, né, o psicografado e o psicógrafo. Então é isso. E aí, só para dar um enlace final, voltamos àquelas duas palavrinhas, né? Critério e seriedade. É isso. Que é o que aconteceu lá em 1860, 1857, né? Quando do Livro dos Espíritos, depois, durante o período da obra de Kardec, que se passou mais 10, 12 anos, e o que se faz hoje, o que se fez aí com Chico, na época de Chico e dos espíritos que emanam principalmente que o guiavam. Né? Ou seja, seriedade e critério. Só para acrescentar, como é possível, o Celso lembrou muito bem, um médium, um espírito. Como se pode chamar uma obra como a de Rustang, que utilizou-se de um médium e de um espírito para ditar a obra, chamar essa obra, e a própria FEB que deu esse nome, de a revelação da revelação. Aí está quem é a FEB. Só precisa falar mais, não? Os interesses. Interesse e malandragem. Essa é a verdade. Por trás disso tem muita malandragem. Orgulho, vaidade, prepotência, tudo aquilo que não presta para quem quer se elevar moralmente. Tudo aquilo que não serve, que não tem utilidade para quem queira progredir. A Igreja Católica não quer perder a sua hegemonia. É muita grana que pinta ali dentro, muito dinheiro. Como eles não querem perder a hegemonia, se infiltram nos meios de divulgação da doutrina espírita e não permitem que ela seja divulgada. Essa é a realidade, não é outra. Já falei aqui, nós já fizemos um curso, eu mesmo participei como coordenador do curso 2 vezes, a História do Espiritismo no Brasil.
É reveladora esse estudo. É revelador. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui este item de número 4. E demistificação, se o espírito se apresenta com nome respeitável e venerável. Aliás, vamos começar a 5. Não devemos julgar o espírito pelo aspecto formal e a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. É aqui que eu estava. Toda falta de lógica e de razão, de lógica de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas, segundo as circunstâncias, as dificuldades ou a facilidade de se comunicar. Existem as variáveis, é claro, né? Mas não serão contraditórias, que aqui é aí que está a importância. Independentemente do médium, da qualidade do médium, da facilidade de se comunicar ou de servir ao espírito ou não, nunca ela pode ser contraditória, contradizer a própria doutrina, aquilo que os espíritos superiores ditaram. Esse é o ponto. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizerem, uma das duas está evidentemente apócrifa. Então o espiritismo está mentindo, ou os espíritos superiores estão mentindo, ou o Chico está mentindo, ou aqueles que editaram os livros por ele. De duas, uma. Eu fico com os espíritos superiores. Para mim, serve os espíritos superiores. O que editaram pelo Chico Xavier, para mim, não serve. Aqueles espíritos que editaram, por mim, não serve. Para mim, não serve. Entre duas comunicações, tá aqui. A verdadeira será aquela em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade e outra defendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa enganar-se. 7ª e última, para nós encerrarmos esta quarta-feira. Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Eu só não sei, eu não posso responder, eu não tenho esse conhecimento, é assim que eles falam. Eu vou procurar saber para poder responder. Eles não têm pejo nenhum em alegar desconhecimento. Enquanto que o malandro, ele responde sobre qualquer coisa que você perguntar. Física, química, matemática nuclear, o que você perguntar para ele, ele responde. Sem conhecimento nenhum. E os ingênuos aceitam. Esse é o problema. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda a heresia científica notória está cheio nos livros ditados por esses espíritos que a gente sabe quem são. Está cheio de heresia científica. Cheio. Todo princípio que choque o bom senso revela a fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. Vamos marcar aqui de número 8. Estas recomendações aqui, princípios, né, como Kardec chama, o princípio de número 8 para a identificação dos espíritos para a próxima quarta-feira, para nós retomarmos os nossos estudos na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, tá bem? Vamos lá, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Celso, Alexandre, Dani, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alzeni entrou, está com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E. Tá. Bem-vindo, Alzeni. Obrigado pela sua presença. E se não tiver ninguém mais para
nenhuma pergunta a mais para fazer, nós vamos encerrar com a nossa costumeira prece de encerramento. Muito bem. Vamos lá, então. Eu convido, então, os nossos queridos companheiros, queridos amigos, queridos confrades da nossa querida doutrina dos Espíritos, para esquecermos todas as contrariedades desse nosso dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus. Ele que é o mestre, modelo e guia de toda a humanidade. Juntos com Jesus, nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem moral, a força de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.